A Fraternidade Espírita Chico Xavier apresenta a Página Amiga, o audiobook do livro Obreiros da Vida Eterna. Segunda parte, capítulo 3º, o Sublime Visitante. Arremessei para muito longe de mim toda a ideia angustiosa e consegui reaver a posição do cooperador decidido nas edificações do momento. Cornélio, de pé ante a paisagem viva, enquanto nos mantivemos sentado, estendeu os braços na direção do alto e suplicou: Pai da criação infinita, permita ainda uma vez, por misericórdia, os teus mensageiros excelsos sejam portadores de tua inspiração celeste para esta casa consagrada aos júbilos de tua bênção. Senhor, fonte de toda a sabedoria, dissipa as sombras que ainda persistem em nossos corações, impedindo-nos a gloriosa visão do porvir que nos reservaste. Faze vibrar entre nós o pensamento augusto e soberano da confiança, sem mescla, e deixa-nos perceber a corrente benéfica de tua bondade infinita, que nos lava a mente, mal desperta e ainda eivada de escuras recordações do mundo carnal. Auxilia-nos a receber dignamente teus devotados emissários. Focalizando a mente em nossos trabalhos, o instrutor prosseguiu noutra inflexão de voz. Sobretudo, ó Pai, abençoa os teus filhos que partem a caminho dos círculos inferiores, semeando o bem. Reparte com eles, humildes representantes de tua grandeza, os teus dons de infinito amor e de inesgotável sabedoria, a fim de que se cumpram teus sagrados desígnios. Acima, porém, de todas as concessões, proporciona-lhes algo de tua divina tolerância, de tua complacência sublime, de tua ilimitada compreensão, para que se satisfaçam, sem desesperação e sem desânimo, os deveres fraternais que lhes cabem antes que ignoram ainda as tuas leis e sofrem as consequências dos desvios cruéis. Calou-se o orientador do santuário e, dentro de importante quietude da câmara, vimos que a paisagem formada de substância mental começou a iluminar-se inexplicavelmente em seus mínimos contornos. Guardava a ideia de que reduzido o sol surgiria à nossa vista sob a nesga de céu, no quadro singular. Raios fulgurantes penetravam ao fundo esmeraldino e vinham refletir-se nas águas. Cornélio, de mãos erguidas para o alto, mas sem qualquer expressão ritualística, em vista da simplicidade espontânea de seus gestos, exclamou: Bem-vindo seja o portador de nosso Pai amantíssimo. Nesse instante, sob os nossos olhos atônitos, alguém apareceu no gabinete, entre a vegetação e o céu. Semelhava-se a um sacerdote de culto desconhecido, trajando túnica lirial. Fisionomia simpática de ancião, apresentava-se nimbado de luz indescritível, e seu olhar nos mantinha extasiados e presos num misto de veneração e encantamento, sem que nos fosse possível qualquer fuga mental de sua presença sublime. Via-se-lhe apenas o busto cheio, parecendo-me que os seus membros inferiores se ocultavam naturalmente na folhagem abundante. Seus braços e mãos, todavia, revelavam-se com todas as minudências anatômicas, porque com a destra nos abençoava num gesto amplo, mantendo na outra mão pequeno rolo de pergaminho brilhante, deixando-nos perceber dourado cordão atado à cinta. Visivelmente sensibilizado, o diretor da casa saudou nominalmente: Venerável Asclépios, sê conosco,
O emissário, em voz clara e sedutora, desejou-nos a paz de Cristo e em seguida dirigiu-nos a palavra em tom inexprimível na linguagem humana. Abstenho-me aqui de qualquer tradução incompleta e imperfeita, atendendo a imperativos de consciência. Ouvimo-lo sob infinita emoção, sem que qualquer de nós contivesse as lágrimas. O verbo do admirável mensageiro que chegava de esferas superiores, trazendo-nos a bênção divina, caía-nos na alma de modo intraduzível e acordava-nos o Espírito eterno para a infinita glória de Deus e da vida imortal. Não conseguiria descrever o que se passava em mim. Jamais escutar alguém com aquele misterioso e fascinante poder magnético de fixação dos ensinamentos de que se fizera emissário. Ao abençoar-nos, ao término da maravilhosa alocução, irradiavam-se de sua destra muito alva pequeninos focos de luz em forma de minúsculas estrelas que se projetavam sobre nós, invadindo-nos o tórax e a fronte e fazendo-nos experimentar o júbilo inenarrável de quem sorve feliz, vigorosos e renovadores alentos da vida. Quiséramos prolongar indefinidamente aqueles minutos divinos, mas tudo fazia acreditar que o mensageiro estava prestes a se despedir. Interpretando, contudo, o pensamento da maioria, Cornélio dirigiu-lhes a palavra e indagou humilde se os irmãos presentes poderiam endereçar-lhes algumas solicitações. O arauto celeste aqueceu, sorrindo num gesto silencioso, colocando-nos à vontade, dando-me a impressão de que aguardava semelhante pedido. A irmã Semprônia, que chefiava pela primeira vez a turma de socorro ao serviço de amparo aos órfãos, foi a primeira a consultá-lo. Venerável amigo, disse com transparente sinceridade, temos algumas cooperadoras na crosta que esperam de nós uma palavra de ordem e reconforto para prosseguirem nos serviços que se devotaram de coração fiel. Desde muito tempo, experimentam perseguições declaradas e toleram o sarcasmo contínuo de adversários gratuitos que lhes ferem o espírito sensível, atacando-lhes os melhores esforços por meio de maldades sem conta. Inegavelmente, não cedem ante aos fantasmas da sombra e mobilizam as energias no trabalho de resistência cristã. Exercendo funções de colaboradora nesta expedição de socorro que agora chefio pela primeira vez, conheço de perto a dedicação de que nossas amigas testemunham na obra sublime do bem, mas não ignoro que padecem heróicas e leais há quase 30 anos sucessivos ante o assédio de inimigos implacáveis e cruéis. Após curto silêncio que ninguém se atreveu a interromper, a consulente concluiu perguntando: que devemos dizer a elas, respeitável amigo? Por que palavras esclarecedoras e reconfortantes sustentar-lhes o ânimo em tão longa batalha? De alma voltada para o nosso dever, aguardamos de vossa generosidade o alvitre oportuno. Vimos então o inesperado. O mensageiro ouviu pacientemente e bondoso, revelando grande interesse e carinho na expressão fisionômica. E depois que Semprônia deu por terminada a consulta, retirou uma folha dentre os pergaminhos alvinitentes que trazia de modo intencional e abriu-a à nossa vista, lendo todos nós o versículo 44 do capítulo 5 do Evangelho do apóstolo Mateus. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. O processo de esclarecimento e informação não podia ser mais direto nem mais educativo.
Audiobook do livro Obreiros da Vida Eterna. Narrativa: Cristina Albuquerque.